Ele me achou. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Nosso Deus e Pai celestial, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Obrigado, Pai, por mais esse culto, o qual o Senhor tem proporcionado para nós, de estarmos aqui na humilde casa de oração, Pai. O qual já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da Tua palavra. Pai, de nós mesmos não temos nada. Necessitamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça. Senhor, venha com a unção e a inspiração divina. Fala com Teus filhos e Tuas filhas, Pai. Pai, abre o entendimento para compreender as Escrituras. Podemos ler a Bíblia, Pai, mas só o Senhor para adicioná-la no coração. Agora, Senhor eterno, unge cada mente e cada coração. Tome o indigno pregador, Pai. Nós não sabemos de nada. Estamos crendo, Pai, que seremos abençoados nesta noite. E cure e liberte cada irmão e cada irmã nesta noite, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém, glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Nós vamos, para aqueles que já estão com a Bíblia na mão, você pode já abrir em Gênesis. Enquanto vocês vão abrindo, nós vamos comentando. Estou grato a Deus nesta noite pela nossa palestra e também reunião ali no Tabernáculo da Revelação. O pastor Degomar convidou nós, obreiros, para participar de uma reunião. Teve um culto ontem e hoje eles estão tendo culto ainda, mas de manhã teve uma reunião para tratar de assuntos, né? Foi muito boa a palestra, né, irmão? Para dirimir, tratar assuntos da mensagem. Eu creio que não vai ficar só nessa reunião, vai ter mais, poderemos ter aqui também. E para o aprimoramento, né, irmão? Porque a hora está à mão, né? As escrituras estão se cumprindo e não há tempo a perder. Então eu creio que Deus vai abençoar. Deus abençoa lá o pastor Degomar, teve o Kleber lá de Suzano e também o pastor de São José dos Campos e outros, né, daqui mesmo da região. Então, amados, Gênesis, vamos ler no capítulo 3 do Gênesis. Três, 14. Todos acharam? Amém. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 de Gênesis 14. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, virando as páginas da Bíblia, irmão, para Gênesis 6. De Gênesis, verso 1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dias gigantes na terra, e também depois
quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Amém? Até aqui, amados, no versículo 7. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra, podeis sentar. Glória a Deus. Igreja, muitas vezes, irmãos, nós entramos em certos assuntos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, não digo praticamente a semente da serpente, né? Que nós já falamos algumas vezes aqui. Não, tenho 2 mensagens que estão na internet sobre a semente da serpente, o qual produziu um grande rebuliço. E hoje eu vou entrar não praticamente só sobre a semente da serpente, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse banner aqui que nós fizemos para que a igreja possa ter um pouquinho de luz sobre esse assunto. Amém? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, às vezes eu gosto, irmão, eu gosto de transmitir para a igreja, sabe? É alguma coisa que possa a igreja compreender. Eu li 2 escrituras, né? A de Gênesis 3, onde Deus colocou inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Você sabe que a semente da mulher foi Cristo, né? E a semente da mulher foi Cristo. E a semente da serpente? Semente de cobra é cobra, né, irmãos? Mas a semente da serpente foi Caim. Porque Satanás não tinha como trazer seu filho sobre a terra, ele usou a instrumentalidade do animal. O sangue do serpente combinava com o sangue humano. Por isso que você vai ver lá no Levítico, Deus falando: não deitará o homem com o animal. Não deitarás a mulher com um animal. Confusão é. Porque vai gerar uma anomalia. Tá? Então o que eu vou falar hoje aqui, irmão, sobre esse banner aqui, para a igreja, é sobre o nosso cérebro. Tá? O cérebro. Por isso, irmão, que Deus não trabalha com a nossa cabeça. Ainda que nós chegamos no denominador, quando o irmão e a irmã chegam no denominador do novo nascimento, automaticamente Deus é obrigado pela palavra a lhe dar a mente de Cristo. Que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Tá? Mas Deus não está na mente, que é no cérebro. Deus está no coração. Amém? Por isso que o coração equivale para Deus, tá? Por isso que eu coloquei para a igreja ver aqui. O que vale para Deus, irmão, é o coração. Tanto que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Deus tira o prepúcio do coração, que é uma casca, uma capa que envolve o coração. Aquele homem, mulher de coração duro, que a palavra bate, 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 e ele não aceita, porque o coração dele tem um prepúcio. O prepúcio, irmão, é uma pele que cobre o coração. Então o Espírito Santo vai lá com o bisturi do Espírito Santo, ele corta, como Paulo fala, e ele tira o prepúcio dos nossos corações, tá? Para que o coração fique sensível à palavra. Amém? Sensível à palavra. Então aqui está o cérebro, eu coloquei aqui o cérebro trino, cabeça. Por quê? Porque domingo passado, para os que vieram, né, eu preguei e falei sobre a ciência do homem, a ciência de Deus e a ciência de Satanás. Eu falei sobre a ciência, que a ciência coopera com a Bíblia, a ciência confirma a Bíblia,
Mas a ciência, ela incha, ela acrescenta. Quando ela chega no denominador de não concordar, tem momentos que a ciência não aceita a Bíblia, quando ela acrescenta, dizendo que o homem veio do macaco, teoria da evolução, né, que o Big Bang, né, a grande explosão, quando Deus disse, haja luz, bum, e criou-se a luz. Ele disse que aquela luz apareceu do nada, né, e na grande explosão veio os planetas. Isso é o que a ciência fala, mas não é isso. A palavra falada de Deus, tudo bem. Criou o Big Bang. Quando Deus disse, haja luz, bum! E até hoje está em expansão. Porque a palavra de Deus, ela, como ondas, né? Até hoje o universo está crescendo. Tá? Então, quando a ciência quer colocar evolução, não, nós não somos evolucionistas. Tá? Nós somos da criação de Deus. Criacionista, não evolucionista. Um osso de 140 milhões de anos. Não, irmão. A Terra só tem 6 mil anos e estamos indo para o 7º. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio não existia nada, era só Deus. A terra nem tinha uma grama ainda. Depois que ele fez o homem, é que a terra começou a desenvolver as coisas que temos hoje. Tá? Então veja, então Deus criou ali o Adão e a Eva, Satanás entrou, enganou a Eva com a sua astúcia, acrescentou a Bíblia para ela. Eva disse, certamente morrerá. O diabo disse, certamente não morrerá. Ela creu na mentira do diabo, como hoje milhões e milhões de pessoas crê também na mentira do diabo. Deixa a palavra para aceitar uma interpretação errada do Satanás. Hoje o diabo não tem serpente, mas ele tem pastores, tem pregadores, tem igrejas, né? E assim houve o pecado. Eva concebeu do serpente e depois concebeu também de Adão. Tanto que ela teve 2 crianças. Gênesis 4. Alcancei do Senhor um varão, e deu o nome de Caim, e mais o seu irmão Abel. Não diz que Adão tornou a conhecer Eva para ela ter o Abel, não. Adão conheceu Eva e ela deu a luz a Caim, vírgula, e mais o seu irmão Abel. Não tem um segundo conhecimento de Adão para gerar um segundo filho. De um só conhecimento de Adão veio 2 crianças. Por quê? Porque a primeira criança veio do envolvimento de Eva com o serpente. A primeira criança. De manhã, Eva teve com o serpente e à tarde, Eva esteve com Adão. E ela teve uma superfecundação. Ela gerou 2 crianças. Isso a ciência comprova. Então, o que eu quero dizer hoje, irmão, pode ser que vai mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Tá? Mas eu li o capítulo 6. O que aconteceu com a geração de 7 filhos de Adão? Diz a Bíblia que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. As filhas dos homens eram descendência de Caim. Porque Caim também foi para a banda do norte, né? Um lugar chamado Nod. Tá? E nesse lugar ele teve a sua linhagem. Seus filhos, suas filhas, porque Caim casou com a própria irmã dele. Tá? Deus deu a sentença para ele depois que ele matou Abel. Ele ficou, eu vou dar por mim, da minha parte, 300 anos de vagabundagem, comendo raiz de pau, correndo de bicho, sofrendo, pagando o preço. Quando ele volta, ele encontra já a aldeia de Adão, muito bem formada. Ele cata uma das suas irmãs e vai embora para o outro lado do Éden. Lá aonde ele vai não chamava Nod, chamou Nod quase que 200 anos depois que Caim estava lá. É igual 200 anos a Campo Grande, não chamava Campo Grande. Campo Grande passou a chamar Campo Grande quando José Antônio Pereira veio para cá e fundou a cidade. Vocês me entenderam? A pessoa fala, então Caim foi para Nod, então já tinha gente. Não, Nod foi depois de muitos e muitos anos que Caim morou lá. Aí deram o nome de Nod. Terra dos errantes. Então o que aconteceu? A mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens trouxe uma mistura de pessoas, está entendendo, irmão? Que Deus arrependeu, é força de expressão da Bíblia, Deus não arrepende.
Tá? Deus ficou desgostoso com a raça humana. Se você continuar lendo, você vai ver que ele manda Noé fazer a arca e manda água e acaba com tudo. Mas aquela mistura de gente passou na arca. No próprio povo de Noé ou das noras, irmão. Que mistura? A mistura, irmão, da semente da serpente, tá? Passou na arca. Porque se não tivesse passado, de Noé para cá, todo mundo era santo. Tá? Mas o irmão Branham fala que hibridou. Ele fala, a raça humana se tornou híbrida. Híbrida, misturada. Então, irmão, que coisa, né, irmão? Até nós, todos nós somos híbridos. Por isso que Cristo falou, necessário vos é nascer de novo. Meu irmão, tem que ter um outro nascimento, que esse primeiro está condenado. Desculpe, a raça humana que ficar nesse nascimento de mamãe e de papai, por sexo, está condenado, irmão. Nós já nascemos condenados, indo para o inferno. A não ser que nós nascemos de novo. Porque somos híbridos. Cérebro trino. Aqui é o cérebro humano, tá? Parte do cérebro reptiliano, parte do cérebro límbico, que é cérebro mamífero, animal, e parte do cérebro é o neocórtex. Na linguagem do Paul MacLean, que é um cientista que estudou o cérebro, parte desse cérebro é humano. Amém? Então vocês podem ver, irmão, que 55% do cérebro é reptiliano. É lagarto, é serpente. E é o primeiro cérebro que desenvolve nós, quando estamos sendo gerados no ventre de nossa mãe. A primeira parte que desenvolve é o reptiliano, que nos ajuda, que dá para nós uma esperteza do réptil. Tá? A segunda parte que forma no cérebro é o mamífero, é o animal. E a terceira parte que forma é o cérebro humano. Que esse cérebro humano, ele acaba de formar com 20 anos, meu irmão. Você vê? O cérebro humano, ele termina sua formação até os 20 anos. Por isso que adolescência, molecada. O que você colhe da molecada? Os pais. Como que os pais dominam as crianças? Quando ele chega nos 20 anos que ele começa, desculpe, ter um pouquinho de siso, de juízo, de entender as coisas, porque o humano começa a prevalecer. E o Dr. Paul MacLean, um cientista, desenvolveu essa teoria. Eu só estou citando, quero que todos me entendam, tá, irmão? E os que vão me ouvir. Eu só estou citando porque a ciência está cooperando com a semente da serpente. Nessa parte aqui, a ciência está cooperando com o que nós pregamos e com o que o irmão Branham pregou sobre a semente da serpente. Tá? Então, o reptiliano é 55%. O animal é 38% e o humano é 7%. Você vê que as pessoas não têm muito de humano. Desculpa, irmão, a maioria das pessoas é animal, é serpente. Por isso que Jesus Cristo disse, raça de cobra. João Batista, raça de víboras, raça de serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem é o pai dessa civilização caída? Satanás. E nós viemos mesclado no meio. Por isso que Cristo veio aqui morrer por nós e dar uma outra vida para nós, porque essa vida já era, irmão. Eu sei, isso é hoje caráter de ensinamento. Mas Deus trabalha no coração, amém? Deus trabalha no coração. Então eu vou citar aqui algumas coisas, tá? Que permita Deus que a gente vai poder destrinchar alguma coisinha aqui.
Então veja, o reptiliano, o límbico, que é o animal, e o humano, que é o neocórtex, tá? O reptiliano, irmãos, ele começa na ponta do nosso pescoço para cima. É o primeiro cérebro que se forma, tá? O homem, você sabe que o homem, Deus, o irmão Branham mesmo usa essa expressão. Deus deu para o homem, quando Deus criou o homem do pó, não o homem espírito. Deus deu as mãos do macaco e pés de urso. O irmão Branham usa essa expressão. Tá? Então o homem, a mulher, é um animal de sangue quente. Amém? Nós somos um animal de sangue quente. O que difere nós dos demais animais é o espírito, que Deus manda para ungir essa parte humana, que aqui o Paul MacLean usou 7%, e o irmão Branham usou 10%. Você vê, irmão Branham? O irmão Branham diz que nós é 10% do homem celestial em nós. O resto, 90% de nós não vale nada. Então, amados, vejam. Gênesis 3,14, a serpente representa o pecado. Número 21,8, por isso que Deus mandou fazer aquela serpente na haste, né? Representando Cristo, o pecado já julgado. Salmo 58,4, seu veneno é mortal. Apocalipse 12,9, Deus fala da antiga serpente. 2 Pedro 2,12, ele fala que como animais irracionais, falando dos homens. E Judas 1,10 também, como animais se corrompem. Então, irmão, você vai ver que hoje, você pode ver que milhões e milhões de seres humanos, tá? Tem pessoas, homens, mulheres, que atuam pior do que o animal, que é irracional. Tá? Porque o ser humano, o homem, mulher, eles têm esse percentual muito grande, tá? De reptiliano e de animal. Você pode ver, irmãos, que se Deus não dominar essa fera chamada homem e mulher, quem vai dominar? Por isso que precisamos do Espírito Santo em nós. Não é em vão que Deus quer morar no homem, morar na mulher. Para quê? Para ter o domínio, o controle, meu irmão. Você já leu o 7 de Romanos, que o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. É uma guerra, né, irmão? Uma luta para você orar. É uma luta por causa dessa natureza mesclada que está em nós. Essa natureza mesclada que dá na pessoa, desculpe, meu irmão, não deixa as pessoas crer, não deixa as pessoas ter fé, não deixa as pessoas obedecer. Não deixa as pessoas ter temor de Deus, não quer nada com a palavra, com Deus, meu irmão. Por causa dessa desgraçada mistura de raça. E desculpe, teu irmão, e tem raça aí que Deus nem olha. Tem raça, tipo de raça humana, tão mesclada, que nem serve para Deus, tá? Não vou entrar em detalhe, não. Tem raça de gente, meu irmão, que nunca vai ter novo nascimento, nunca vai servir para nada. Porque a mesclagem foi demais. A mistura foi demais. Graças a Deus, irmão e irmã, que Deus te alcançou pela palavra, e você com o pouquinho que você tem de humano, você aceitou e veio e creu. Mas tem pessoas que é como derramar um balde de água na costa de pato, não entra nada, não crê em nada. Veja o homem como uma serpente, como agir. Irmão, tem pessoas que é serpente pura. A picada é mortal. O veneno dessas pessoas está na língua. Vou contar para vocês aqui. Quem conheceu o irmão Taíde? Muito, né? O pai do irmão Taíde foi picado de cascavel 10 vezes. Na terceira vez ele foi medicado, mas da quarta vez para frente ele já estava imune. O veneno do cascavel não fazia nada lá na fazenda onde ele morava. Ele andava descalço, irmão, carpino, caçando tatu, né? Naquela época.
Ele foi picado 10 vezes de cascavel. E sabe o que aconteceu? Ele já estava imune. Aí um dia ele, não sei como que aconteceu, ele foi lá, mordeu, irmão. Pregou o dente dele no rabo de um bezerro. Bezerrinho novo. Ele mordeu no rabo. Mas mordeu mesmo. Na outra semana, ali onde ele mordeu, apodreceu e caiu. Você vê? O veneno estava na saliva dele. O pai do irmão Taíde. E o irmão Taíde virou para mim, pastor, e eu também. Eu fui picado 5 vezes. Você vê? Só estou contando isso para vocês verem como que é. Né? O Nabucodonosor, muito arrogante, Deus fez ele virar animal. Deus só tirou a partezinha humana dele ali, ó. Ele foi pastar capim, criar pelo igual animal, unha de bicho. Irmão, 7 anos, o Nabucodonosor virou um animal. E quantas pessoas estão no mundo hoje que é animal? Animais irracionais. Matam criança, estupram, assassinam. Bandidos terríveis, terroristas. Não se preocupa com a família, com ninguém, irmão. Uma raça que... Deus está de volta agora, mas só que não é água, não, é fogo, para não deixar nem raiz nem ramo. Agora que Deus está irado com essa civilização da semente da serpente misturada, mesclada. Então, veja o homem com a serpente, veja o homem ou mulher como animal, como age. Não vou falar nem da vida sexual, né, irmão? Veja o homem e mulher como animal. Fera. Desculpa, irmão, eu sou uma fera terrível. Se Deus tirar o Espírito Santo de mim, ninguém me segura. Qualquer um de nós é um monstro, é uma fera. Por isso que carne e sangue não herdará o reino do céu. Vamos seguir. Então, muita esperteza para o pecado, incredulidade. Você vê, esses aí têm muita esperteza para o pecado. Meu irmão, como que são prudentes para a coisa errada? Como que são prudentes para dar o golpe nos outros, para ficar rico, para ficar milionário, né, irmão? Para a jogatina deles. Olha, os reptilianos do mundo, irmão. Olha os senhores do mundo. Você sabia como que são chamados os senhores do mundo? A nobreza negra? Eles são chamados de reptilianos. Filhos da serpente. Não é em vão que está aqui. Muita esperteza, veja, o humano é 7%, funções intelectuais superiores. O animal, que é o límbico, consciência emocional. E o reptiliano, consciência irracional, sobrevivência. Quando uma pessoa dá um AVC, dá um infarto, irmão, o cérebro humano dele não trabalha mais, que é a primeira coisa que atinge é o cérebro humano. Ele fica vivendo na esperteza do réptil. Sabia disso? O cientista fala isso. Você já matou uma cobra, arrancou a cabeça? Ela pode te picar mesmo com a cabeça cortada. Por causa da natureza reptiliana que está na cobra, que está na serpente. Então, às vezes, a pessoa está em coma. E ele não morre. Porque a natureza reptiliana dele é igual de cobra, de manter ele ou ela vivo. Quem faz a pessoa ficar viva? O cérebro reptiliano. O irracional. Que faz, que mantém ele vivo. Ele respira. Dá uma descarga nele para ele não morre, irmão. Tá? Paul MacLean, norte-americano, de 1970 a 2007, desenvolveu a teoria do cérebro trino. Está aqui. Só estou falando isso para encaixar a ciência, confirmando a semente da serpente. A mesclagem, a mistura. O cérebro está em desenvolvimento e vai até 20 anos, o cérebro humano. Quando a criancinha nasce, irmão, o cérebrozinho dele fica igual uma capinha, tá? Igual aquela pelinha de ovo por cima. Ele não sabe nada, o bebezinho. Mas a função reptiliana é a primeira a desenvolver na criança.
Depois vem o animal, quando ele vai crescendo. Por isso que as crianças, é difícil para você dominar as crianças. Por isso que o salmista diz, não retire a disciplina das crianças, fustigando com vara, livrará sua alma do inferno. Porque para você domesticar ele, tirar a estuptícia, tirar a malandragem das crianças, tem que ser vara. Hoje não pode nem pegar no braço de uma criança. Eu fui presidente da minha escola lá. Presidente da Associação de Pais e Mestres. A diretora me chamava para aconselhar as crianças. Irmão, pensa o inferno que era na hora do recreio. Moleque correndo para lá, correndo para cá, tromba num, tromba no outro, mete a cara na quina da parede, tromba nesse, tromba naquele, faz cambalhota. Irmão, aquela molecada desenfreada, irmão. E não adianta, ninguém domina. Está aí o irmão Tarcísio. A escola é assim ou não é? E você vai falar para eles, este xinga, este mostra dedo, manda você para aquele lugar. E os pais vão falar com eles, enfrenta os pais. Natureza animal. Os bichinhos ainda não é humano. Então você que tem seu filho, você tem que entender isso. Saber lidar com ele. Aí ele vai crescendo, quando chega no adolescente, né, irmão? Parte difícil é os adolescentes. Você tem que trazer ali, ó. Eu sei como é que eu tenho os meus. Mas tem pais que não disciplina. Dá tudo pro filho. Vai pra droga. Pastor, meu filho está na droga. Está na droga porque não cuidou. Porque são fáceis de ser dominados. Pai que tem filhos não pode deixar ir com os colegas, dormir na casa dos outros. Filho, rapazinho ou mocinha dormir, não sei na onde dormir. É aí que começa a coisa errada. Porque na verdade eles são tudo animais. Eles não são humanos ainda. Eles não sabem o que é ter misericórdia. Alguns, irmão, vamos dizer aí. Alguns adolescentes, né, irmão? Que tem uma salvaguarda. Veja bem, o cérebro está em desenvolvimento e vai até os 20 anos, o cérebro humano. O cérebro reptiliano, que é o primeiro, acima da medula espinhal aqui, ó, acima do nosso pescoço, da medula. Já nascemos com ele pronto. É o primeiro a desenvolver na gestação. É o mais antigo em nossa evolução de criação. Nele emerge nosso instinto, percepções mais primitivas, como medo, sono, fome, proteção, sobrevivência, defesa, ataque, ação e reação e temperamentos. Está tudo no reptiliano. Que uma pessoa bem humana, ela não briga, ela não mata. Por que tem assassinos e bandidos? Eles são animais, irmão. São répteis. O homem no seu ser humano, se nosso cérebro fosse completamente humano, não tirava a vida de ninguém. Não estuprava uma menina. Não tirava a vida de uma mulher, um homem que tem mais força. Mas você pode ver, irmão, que aqui, ó, o reptiliano. Aí vem o animal. Aí vem o humano. Até chegar no humano, para ele metabolizar que o que ele está fazendo está errado, ele já matou. Está entendendo? Ele já assaltou. Ele já roubou. Depois, puxa, por que eu fui fazer isso, rapaz? Onde que eu estava com a cabeça, rapaz? Eu matei 3 pessoas agora, por nada. Transtorno compulsivo, explosivo. Né, irmão? As pessoas têm, aplica para psicologia, para demência mental. Não, é réptil, não é cobra, é serpente, é animal. O animal um mata o outro. O leão come os filhotes do outro pai leão. A cobra engole a outra. Uma fera mata a outra. Então veja, a pessoa faz as coisas erradas, as pessoas pecam, as pessoas tomam atitudes erradas, e depois que chega no humano delas, que elas vão metabolizar, falar, por que eu fiz isso? Está entendendo, irmão?
Porque o réptil é mais rápido, é o lagarto, é a serpente. O animal é como o urso, como a hiena, como o leopardo, é mais lento. E o que eu faço, pastor? Tenha o Espírito Santo. Domina essa fera que é você. Não aguenta, está falando toda hora, está reclamando toda hora, não aguenta, não suporta, não tem paciência. Desculpe, meu irmão, 60, 70 anos, nunca conseguiu dominar a língua. Até quando vai disciplinar a língua? Está aqui, o animal nunca consegue dominar os seus impulsos. Sendo que quando você tem o Espírito Santo te dá domínio, temperança. Você domina a língua para não falar porcaria. Para não falar palavras obscenas. É o humano de você, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua mente, a mente de Cristo. Porque na verdade, irmão, o Satanás desejou construir o trono dele acima do trono de Deus. Não desejou, irmãos? Vocês lembram disso? Que Satanás quis fazer o trono dele acima do trono de Deus, do lado do norte. Satanás sempre desejou estar acima de Deus. Eu te pergunto, onde é que está a cabeça do homem? Aqui em cima está o diabo. E onde é que está Deus? Aqui embaixo, no coração. Você vê, Deus é tão humilde, né? Que deixou o diabo, permitiu o diabo trabalhar na cabeça. Por isso que Deus não trabalha com a nossa cabeça. Deus trabalha com o nosso coração. Onde está a alma? O quartel-general, irmão, é no coração. É aqui, ó. É aqui na alma. É daqui que controla aqui em cima. É igual o negócio do navio, o irmão Brana fala do navio. É o homem lá embaixo, né? No controle das máquinas, de lá que ele controla, lá em cima. De baixo ele controla lá em cima. O Espírito Santo aqui controla o animal, o réptil e o humano. Porque, irmão, não é novidade para nós o cérebro trino, quer dizer, 3 partes do cérebro, porque Deus fez tudo em 3 coisas. 3 coisas. Eu vou apressar. Muito bem. Você vê que o reptiliano, ele atribui coisas primitivas como medo, sono, fome, né? Ele mata quando ele está com fome, irmão. Se ele ficar muito, ele começa a roubar. Proteção, sobrevivência, defesa, ataca as pessoas. Ele tem ação rápida e reação e temperamento. É brabo, briguento. Agora, o curioso, a menor parte envolvida em toda a nossa relação social, familiar, pessoal, veja, é a racional. E as maiores partes são animais e reptiliano, ou seja, inconsciente e subliminar. Veja, irmão, a parte aqui, está dizendo, a parte curiosa, a menor parte envolvida em toda a nossa relação é só o humano. Tá? O nosso humano é a menor parte. Quanto que é? 7%. O irmão Brana disse que é 10%. Tudo bem, o cientista está caminhando. Por que o irmão Brana disse que é 10%? Porque é o seguinte, quando Deus criou o homem espírito, ele criou lá na 6ª dimensão. Vocês sabem que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem de Deus? Espírito. Então Deus fez o Adão espírito. Amém? Tal pai, tal filho. Adão era um filho de Deus espírito, com a Eva dentro dele. Mas no Gênesis 2 a Bíblia diz, não havia homem para lavrar a terra. Então formou, não criou. Criado já estava lá. Formou o Senhor Deus, o homem do pó. Pegou os elementos químicos da terra e formou o homem do pó. Amém? Agora veja bem, aí está a chave que eu quero chegar. Quando Deus trouxe o Adão celestial para aqui, irmão, trouxe ele lá de cima para baixo, Deus colocou 10% do Adão no pó. Vocês estão me entendendo? Pastor, e os 90%? Voltou para Deus.
Você, pela mensagem do profeta, você só é 10%, irmão. O seu 90% está na sua teofania. E o resto de você é animal, reptiliano, mesclado. Está entendendo? 10% é você. O 90% é a sua teofania. O 90% é o seu anjo da guarda. Quando você dormir no Senhor, quando você partir, os 10% seu vai migrar para os 90%. A sua teofania desce, os anjos trazem a sua teofania para você, e quando você está ali dando os últimos suspiros, morrendo, aquele 10% seu migra para os 90%, amém? E sobe para Deus no 100%, e o pó volta para o pó. É assim, irmão. O Paul Macrin diz que é 7%. Você viu? A ciência está confirmando a Bíblia. Só estou mostrando isso para a igreja porque a ciência está confirmando a Bíblia. Amém? Ainda que tem coisa que ela discorda, mas eu estou mostrando a parte que ela concorda. A parte humana em nós, 7% do cérebro, tem em nós o Espírito. Onde é que está o Espírito em nós? Na parte humana, não na animal. Não na reptiliana, na parte humana. O Espírito de Deus ungindo a nossa mente, como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Que mente? A parte humana, irmão. Porque Deus não vai ungir o animal, nós vamos virar fera, pior ainda, e nem o réptil. Deus vai ungir só a parte humana em nós. Agora veja bem, mesmo que esse pouquinho, irmão, nós vence o diabo. Nós vence a carne em nós. A nossa carne quer fumar, nós não fumamos. A nossa carne quer beber cachaça, não. A parte humana que tem o Espírito Santo em nós fala, não vai. A parte do Espírito Santo na irmã, no irmão, domina essa fera. Domina você, meu irmão. Essa é a grande graça de Deus, que o Espírito Santo, como Paulo fala, a luta da carne contra o Espírito. O irmão Branham chegou até a usar uma expressão, né, irmão? Ele fez uma parábola dos 2 cães. Ele encontrou o chefe indígena e falou, como vai o senhor? Tudo bem. Depois que o senhor batizou, chefe, como é que está o senhor? Ah, bastante bem, bastante mal. Por que, chefe? Bastante, porque 2 cães rosnam e brigam dentro de mim. O cão branco e o cão negro. Aí, irmão branco, qual dos 2 vencerá? Aquele que o chefe aqui alimentar mais. Então as 2 forças, irmão, está aí dentro de você. Se você alimentar a sua carne, os seus desejos, alimentar os desejos do diabo, que a carne apetece por Satanás, você vai alimentar o cão negro. Mas se você alimentar o cão branco, né? Alimentar o Espírito Santo que está na parte humana, que é cantar, louvar, ler a Bíblia, ler a mensagem, fazer boas obras, ajudar pessoas. Você vai alimentar e fortalecer o cão branco. Isso é uma força de expressão, tá? É uma parábola. Então você tem que vencer a todo custo. Você tem que vencer você mesmo. Agora eu descobri quem eu sou, olhando para dentro de mim. Por isso que eu lembro de lá atrás de mim, que eu era fera. Irmão, na escola, não tinha esse pequeno e esse grande para brigar comigo. Era briguento, era fera. Mergulhava no rio, irmão, sumia dentro da água. Sumia. Sabe aqueles rios que tem manilha, atravessa de um lado para o outro, entrar do lado, entrar na manilha e sair do outro lado. Olha que loucura, irmão. Olha o réptil aí. É. Serpente, ó. Eu era moleque. Eu tinha 10 anos. Então, você vai conhecendo você. Mas como eu tinha parte eleita, Deus falou, não, está marcado, é eleito. Deus guardou eu do sucuri, guardou eu da cobra, guardou eu de tudo, né, irmão? Deus nos guardou, não só eu, todos vocês. Quantas mortes estava para vocês e Deus guardou? Glória a Deus! Quantas mortes estava decretada para o irmão e para a irmã e Deus te guardou? Amém? Então a parte humana em nós, 7% do cérebro em nós, tem o espírito. Tem que dominar em nós o animal e o reptiliano.
Aí eu marquei o Nabucodonosor, irmão, pai do Ataíde. O Nabucodonosor virou fera. Mas depois, o que Deus fez quando cumpriu 7 anos? Deus voltou a sua mente sã. É o humano de novo. E ele chamou os seus generais e falou: "Tá bom, sarei, quero voltar para o trono." Vieram, cataram ele, tiraram a barba, cortaram o cabelo, tomou banho. 7 anos, irmão, monstro, bicho. Diz que as costas dele criou pelo igual do jumento montês. A unha cresceu igual de águia. Vai ver que até os dentes, né? Criou até presa para comer coisa. Comia capim, pastava. Você vê o que o homem... Se Deus tirar o humano de nós, se Deus tirar um pouquinho do ser humano, você vira um bicho, um animal. Por isso que muitos não tomam banho, é ceboso, né, irmão? E se é casado, quem sofre? A família, né? Muitos é porco, sujo. Porque quem cuida do corpo é a parte humana. O réptil não está nem aí, irmão. Já viu o réptil cuidar? E o bicho, o animal? Não está nem aí. Come carniça, né? Come carniça, em outra linguagem. Conta piada suja, fala mal da vida dos outros, blasfema, xinga. Você é comer carniça. Isso é o réptil. A pessoa, em vez de atuar como humano, está atuando como réptil, como um mesclado. Ninguém pode pisar no pé dele que ele já está subindo na comieira da casa. Brabo, briguento. Ninguém pode olhar. Eu conheci um irmão, que ele tinha uma mulher bonita. Um irmão, sabe? Rapaz, nem todo dia ele tinha uma briga. Todo dia eu conheci ele, chamava Ademir. Por quê? Se um homem olhasse para a esposa dele, já arrancava da faca, ponhava no pescoço. O que você está olhando para minha mulher? Era assim, irmão. Você quer morrer agora? Não, moço, eu não olhei, não. A pessoa já quase urinava de medo, porque o Ademir, ele era... Entrava no ônibus, né, irmão, esses ônibus aí. O motorista dirigindo o ônibus e olhando para os olhos verdes da irmã Maria. Ele ia lá no motorista. Falar com o motorista lá. O que você está olhando no retrovisor para minha mulher? Eu te mato. A pessoa ficava... Ele falava de um jeito que dava medo. E era crente. Porteiro da igreja. Eu te pergunto, o humano nele, como é que estava? Bem pouquinho, irmão. Ele estava um bicho, um animal. Coitado do Ademir. Então vamos seguir. Não vou contar o resto da história que é pior. Então, irmão, veja. A nossa fome, ela é irracional. É reptiliana a nossa fome. Por isso temos um olho grande. Gula, ganância. Afirmamos essa percepção. Você já notou que tem gente que quer tudo para ele, irmão? É o reptiliano. Você já viu o dragão de Komodo? Ele engole a presa viva. Ele traga, engole. Né? A ganância. O olho grande. Você tem uma comida ali, põe tudo na panela dele para comer. No prato dele. Você fica sem. Você chegou segundo, já era. Não, esse aqui é meu. Põe a panela para o cachorro comer, você acha que o outro chega perto? Já tá. Só faz assim para o outro. É a mesma coisa a pessoa, irmão. Não tem o espírito humano para dividir o alimento. Está entendendo? Não, essa parte é desse, essa parte é desse. Tem uns que pegar toda a comida, pôr no prato dele, irmão. Olho grande, gula. Tá? Guloso. Isso não é do humano, isso é do animal. Você tem que dominar a gula. Você tem que dominar os olhos. E se for dinheiro, irmão, esparramado no chão? Em vez de pegar o dinheiro, fala, nocautear os demais. Não, é tudo meu isso aqui. É tudo meu, coitado, não vai ficar com nada. Então, irmãos, veja, nossa fome, ela é irracional. Fome para tudo. O cérebro reptiliano exerce influência muito maior sobre o sistema límbico, que é o animal, e o humano. Até nas comunicações. Não domina a língua. Veja as obras da carne, luta contra os frutos do espírito. A teoria do Paul MacLean.
como eu disse, 7 é humano, 38 é límbico, animal, e 55% reptiliano. A ciência comprova que a Bíblia é verdadeira. Amém? Por que a ciência comprova? Porque está aqui, irmão. O que lemos no Gênesis. Desculpe aí os internautas que vai me ouvir. Tá? Desculpe, são todos reptilianos, animais. E a parte melhor é o humano que está no cérebro de vocês, que é um pouquinho só. E mesmo assim, irão todos para o inferno, se não tiver o novo nascimento. Se não aceitar Jesus Cristo. Porque nós somos uma raça humana mesclada. Por isso que a Bíblia chama a semente da serpente, a raça da semente da serpente. É uma semente mesclada, misturada. Irmão, tem raça de pessoas, que é boa, são raça pura. E Israel mesmo é uma raça pura, não é? Tem tudo isso aí em Israel. Só que eles têm, o povo de Israel, eles têm um QI mais elevado. O japonês é raça pura, o japonês. Eles vêm de Jafé. O chinês vem de Jafé. Os coreanos vêm de Jafé, que é o Oi, né? Esse do Oi rasgado vem tudo da linhagem, estava falando com o irmão Adão. 100 cão em Jafé, encheu o mundo. Nós somos da linhagem dos semitas. A África, negro, é da linhagem de Cão. Cão produziu os negros. E Jafé produziu os asiáticos e parte da Europa. Que é o Jafé tinha o olho rasgado. Você pode ver que o japonês é raça pura. Quando um japonês crê, ninguém muda ele. Porque ele é raça pura. O negro da África, o africano, vários países. A África tem 54 países. A África é o continente, né? A África é o continente. No continente africano tem 54 países. O povo da África, irmão, o negro puro, quando crê para valer. Amém? Agora mistura as raças, irmão. Você vê, mistura um japonês com um brasileiro, dá o Nisei, né? Mistura o africano com branco, com alemão, dá o mulato, né? Então essas coisas que Deus não aceitou lá no começo. Hoje tudo bem, pode, porque, né? Tá tudo normal. Mas lá era semente exclusiva da serpente. Tá? Não tinha nada de humano neles. Eles vieram do Caim. O Caim era tão monstro que porque Deus falou, olha, faz igual Abel. Ele pegou o machado de pedra, vamos dizer assim, foi lá no Abel e já matou o Abel. Por quê? Irmão, com quem que ele aprendeu a matar? A natureza estava nele. Aí a linhagem dele deu só caimitas, está entendendo? E esses caimitas misturou com a linhagem abençoada de Sete. Aí pronto, aí mesclou tudo. Deus falou, não era para misturar, rapaz. Está entendendo? Não era para misturar. Deus irou, falou, vou mandar o dilúvio. Deus disse, ficou desgostoso, pesou o coração de Deus. De certo, Deus falou, estou decepcionado com a raça humana. Era para eles permanecer do jeito que eu criei. Eles misturaram tudo. E hoje, irmão, agora eu te pergunto, e hoje, a mistura? Como é que não está a mistura em nós, irmão? O Brasil foi colonizado com prostituta, ladrão, bandido, assassinos. Os piores fascínios era da Alemanha, da Itália, da França, da Espanha. Ponhava nos navios e jogava no Brasil. Ponhava nos navios e jogava aqui no Brasil. Chegava aí na Bahia e despejava tudo, só bandido, só prostituta. Assim começou a civilização nossa. Mas diz que a maldição é 400 anos. Já passou, né? Glória a Deus, né, irmão? Estamos com 500. Já passou. Glória! Vamos dar um glória! Glória a Deus! O maldito, o filho espúrio, o filho bastardo ficava 400 anos para limpar ele. Brasil 1500 para 2000, já limpou. Então, irmãos, veja.
Eu só entrei nisso para conhecimento, tá, irmãos? Só entrei nisso aqui para vocês terem conhecimento. Vocês saberem quem é vocês. Para vocês não fazer coisa de animal e nem coisa de cobra, de serpente. A Bíblia diz que o veneno da serpente está na presa. No ser humano está na língua. A pessoa vem e prega uma mentira. Ó, o irmão falou isso de você. Aquele irmão não é convertido, pega uma faca, um revólver, vai lá querer caçar encrenca com o irmão. Aí morre o irmão, você vai ficar, ai meu Deus, por que eu fui falar? Por que foi fuxicar? O veneno está na língua. E o 18 de Provérbios diz, a vida e a morte está debaixo da língua. Se é bom, sou. Então domina essa língua. Domina esses olhos. Quer ver as coisas? Quer olhar a rede social? Quero. Então domina esses olhos e vê somente o importante. Porque semelhante atrai semelhante. Um abismo atrai outro abismo. Se tem uma coisa imunda no celular e você tem outra coisa imunda dentro de você, um vai ter que alimentar o outro daquilo. Mas se você tem coisa limpa dentro de você, que é o Espírito Santo, você vai se alimentar de coisa limpa. Você vai, não, eu quero ouvir um hino, eu quero ouvir uma pregação, não quero ouvir pornografia, não quero ver morte, coisa, derramamento de sangue, não. Eu quero ouvir e ver coisas boas. É uma boa ferramenta. Mas agora, irmão, isso aqui vai substituir a Bíblia. Eu estive olhando, o povo não lê mais a Bíblia, irmão. Só aqui. Não canta mais no inário, só aqui. A igreja inteira no celular, meu Deus do céu. Se der um blackout de internet, já era. Já era, tá? Então, irmãos, para finalizar, porque o nosso tempo já voou, o Salmo 91, pisará o leão e a serpente, veja o reptiliano, Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin, veja as facções terroristas, como mata, veja Roma, na época da indulgência, matava cristãos e torturava. Veja, irmão. Você acha que mudou? Não mudou, não. E desculpe o que eu vou falar. E não vai mudar. Essa raça, essa civilização de hoje não vai mudar. Deus vai queimar ela com fogo. Aquele arrependimento de Deus lá, força de expressão, está valendo para hoje também. Deus está cansado, enojado dessa civilização. Você pode ver que Sodoma e Gomorra ficou no chinelo, como diz a irmã Fran. Sodoma e Gomorra ficou no chinelo. Porque as piores coisas que estão acontecendo em Sodoma e Gomorra é agora. O irmão Brana falou que no tempo do fim, o Papa da América, dos Estados Unidos, viria, e esse Papa, né, irmão, traria o Concílio Mundial de Igrejas. Você vê o povo quase está levando a coisa assim, a torta à direita, irmão. Tem que levar com mais responsabilidade, tem que levar com mais preparação. Porque nós temos liberdade de culto agora, mas amanhã ou depois pode baixar uma lei aí, fecha as igrejas. E aí? A igreja vai antes da tribulação. A igreja vai antes da marca da besta, irmão. Atormentar a humanidade, porque a coisa vai ficar feia, é na tribulação. Nós não vamos ficar aqui para a tribulação. Pelo menos esses que foram selecionados, escolhidos por Deus, que é a chamada noiva, eles vão no arrebatamento. Nós vamos no arrebatamento. Por quê? Porque 90 e poucos % da humanidade é animal e reptiliano. Não querem nada com Deus. O que eles querem? Casa boa, muita grana. Se é um homem, muitas mulheres, 1, 2, 3, meia dúzia, é pouco. Se é uma mulher rica, ela quer muitos maridos. E ninguém pode pisar no pé, ninguém pode fazer isso que o dinheiro manda, o dinheiro compra. E Deus? Deus é algo ultrapassado. Eu não conheço Deus. Quem é Ele? É assim que eles falam. Está usufruindo da vida, está usufruindo das bênçãos de Deus, mas não reconhece Deus, ignora Deus. Eu te pergunto, Deus vai ficar perdendo tempo com essa civilização podre? Nunca.
As denominações com suas plaquinhas de igreja, tentando enganar a Deus, nós somos crentes também. É igual a religião de Adão. Colocou umas folhinhas de figueira na frente das partes genitais dele e de Eva e disse, né, Deus, está tudo bem assim. Deus falou, não é dessa forma não. Assim estão as denominações, fazendo as suas religiõezinhas de folha de figueira. Quando chegar, Senhor, no teu nome eu falei língua, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, porque cura mesmo tem dom. E Deus vai falar, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Ah, mas eu fiz isso. Fez, mas eu não te conheço. Quer dizer, não te dei semente. Nunca converti seu coração. Você nunca abriu o seu coração para mim. Porque você tem que abrir o seu coração. Amém? Você tem que ter um sentimento por Deus. Como uma moça tem um sentimento pelo seu namorado. Ai, não vejo a hora dele chegar. Aquele rapaz coloca quase 200 por hora para ir para a casa dela. Até se mata. Eu conheço alguns que já morreu indo para a casa da namorada. Irmão. A namorada ligou para ele, amor, vem me buscar. Eu já vou, meia-noite. Ele saiu. Só chegou a bucha lá na Santa Casa. Então, veja, irmão. Veja. Você tem que ter um sentimento. Amém? Abrir o seu coração, não a sua mente. A mente você não pode abrir, viu? Porque a mente sua, você vai em algum lugar, abre a sua mente. Não. A mente é o aeroporto do diabo. Deus desce na mente e vai no coração, mas o diabo também pode descer na mente. Tá? Então você tem que abrir o seu coração com um sentimento pela palavra. Tá? Pastor, como que eu vou fazer? Você vai abrir o seu coração. Você tem um coração aí no meio do peito. Olha, está bem no meio, do lado esquerdo, né? Você tem que mentalizar isso com a sua mente e olhar para o seu coração. E aquele sentimento de amor por Deus que você não vê. Você tem que ter esse sentimento. Amém? Abrir-lhes o seu coração para Deus morar nele. Morada de Deus no seu coração. Quando Deus mora no seu coração, Ele toma o controle da casa inteira. Aí Ele domina o animal, Ele domina a influência reptiliana, até esse humano que é da terra, Ele domina tudo. Aí você se torna uma pessoa espiritual. Irmão, desculpe, tudo isso aqui é para você dominar esse homem, para você dominar a carne. Esse pequeno estudo aqui é para a irmã, para o irmão dominar a carne, ter o controle. Quando alguma coisa errada aparecer no seu caminho, você para e pensa primeiro, como é que eu tenho que fazer? Peraí, não sou animal, não sou réptil, eu sou humano. Vou atuar como humano. Está entendendo, irmão? Eu conheço um caso de um rapaz que namorava uma menina, e ele estava namorando. E a menina falou, a partir de hoje, esquece. Não te quero mais. Não, você é minha e vai ser minha. E a moça falou, não, eu não quero mais, acabou. E ele sacou do revólver, porque ele era uma das autoridades, né? Andava armado. Você vê, eles vai para a polícia, vai fazer os exames, né? Nem sempre, né, irmão? Aonde que eles vão descobrir que a pessoa é um tremendo de um réptil? Sacou da arma e deu um tiro na cabeça da menina. E veio mais gente e atirou em outras pessoas mais. Aí depois, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu... Aqui, ó. Tá? Desculpe o que eu vou falar. Todo nós tem transtorno. Se alguém nos futucar com vara curta. O irmão Brana fala que você pega um bebezinho aí de 1 ano e meio, vai dando tapinha nele. Dá um tapinha nele. Dá outro tapinha nele. Ele vai ficando vermelhinho. Passa um pouquinho, irmão, o reptiliano manifesta. Ele te enfrenta. O profeta fala que o bebezinho daquele segura até numa serra circular, irmão, nem que corta os dedos.
Está entendendo? Nós já nascemos assim. Por isso que você tem que dominar. Hoje tudo bem. Você está adulto, né? Você é irmão. Tem que pensar, tem que dominar. Você tem que se dominar na hora do vamos ver. Principalmente sexual. Homem, mulher, né? Pessoa que te aborda. Você tem que ter sabedoria. Para não fazer coisa errada. Ter o Espírito Santo para dominar aquela coisa. Então, nesta noite, irmão, vamos ficar de pé? Vamos abrir o nosso coração agora. Vamos abrir o nosso coração. E vamos ter um sentimento. Fecha seus olhos. Um sentimento saindo de dentro do seu coração para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo teve esse sentimento. Diz a Bíblia que ele teve o sentimento, Pai, o qual ele morreu por nós, deu a sua vida no Calvário por nós. Ele olhou para você, ele olhou para mim, e ele apiedou, teve misericórdia de mim, pecador. E o sentimento de Cristo, de amor, foi tão grande, que ele morreu por mim. E agora eu abro o meu coração, em sentimento a Cristo, pelo sofrimento cruento do Calvário, pelo que ele fez por mim, sofrendo aquela morte terrível. Eu abro o meu coração, em sentimento a Cristo, que o Senhor receba o meu amor, o meu coração aberto, em sentimento mútuo para o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim. E assim o faz você, irmão. Ame o Senhor, ame a palavra, honra o Senhor com a sua voz, com a sua boca, cante louvores, exalta o nome dele, dê glórias a Deus, dê aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos instruiu, e o Senhor deu nova vida, porque a vida que tínhamos era uma vida julgada e condenada, agora temos nova vida. O grande Espírito Santo gerou em nós novo nascimento, na nossa alma, no nosso coração, e deu para nós a mente de Cristo. Senhor, conceda no meio do teu povo, para o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira essa influência reptiliana, tira essa influência animal do meu irmão, da minha irmã, tira essa coisa ruim, essa inclinação errada, Pai, e transforma a sua mente, e que o humano nele, Pai, seja ungido com o Espírito Santo, para que ele possa controlar o homem do corpo de máquinas, ele possa controlar este homem, Pai, por freios, por coisas para segurar, para prender, para não cometer coisas erradas. Ó Deus, transforma esta pessoa, Senhor. Controla esse meu irmão, essa minha irmã. Muitas vezes enfiamos em dívidas, em contas altas, Pai. Desenfreamos, Pai. E coisas erradas fazemos porque não oramos e não pensamos. Então, nesta noite, Pai, que haja o mesmo sentimento em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que possa estar no nosso coração. Possamos sentir, Pai, e que haja uma transformação, em cada irmão, em cada irmã. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar usando as palmas, 285, plena paz e santo gozo. Para nós irmos para casa. Glória a Deus. Irmão Tarcísio, se quiser dar uma pausa, pode.